O Ministro da Saúde nega que o Serviço Nacional de Saúde esteja a contratar médicos cubanos em regime de escravatura. A garantia foi deixada no Parlamento, onde o Ministro foi chamado pela Iniciativa Liberal. O partido alerta para a presença dos médicos cubanos em Portugal, considerando que pode constituir trabalho forçado. Tem a sua inscrição confirmada na Ordem dos Médicos, portanto, também fazem o que têm a fazer na Conferência. E a verdade é que o serviço às populações que esses profissionais fazem é um serviço que as populações apreciam muitíssimo, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O que lhe posso garantir é que o Estado português remunerará os médicos exatamente pela mesma forma como faz aos médicos portugueses, nem mais nem menos, de acordo com um princípio de igualdade. O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, está agora no Jornal do Meio-Dia. Muito boa tarde. Ficou satisfeito com estas explicações do Ministro Manuel Pizarro? Não, boa tarde, não de todo. Aquilo que ouvimos hoje do Ministro Manuel Pizarro vem confirmar as nossas piores expectativas, porque aquilo que vimos, na verdade, foi um Ministro preocupado em afirmar as suas boas relações com o Estado cubano, aliás, um Estado que é uma ditadura, e não em salvaguardar as liberdades, os direitos destes médicos cubanos e, portanto, não há nenhuma garantia de que as questões que a Iniciativa Liberal levantou e que são pertinentes estejam asseguradas, manifestando até Manuel Pizarro alguma displicência, ou seja, parece que isto é uma relação entre o Estado cubano e os médicos cubanos e que Portugal não tem nada a ver com isso. Ora, isso é uma perspectiva absolutamente inaceitável. Nós não podemos ter pessoas, médicos cubanos, a trabalhar em Portugal sem termos a garantia de que os seus direitos, as suas liberdades, os seus direitos laborais até, estão perfeitamente salvaguardados. Não é aceitável... Mas o Ministro garantiu hoje no Parlamento isso mesmo, que não havia questão em matéria de direitos humanos e que esses médicos serão pagos da mesma forma que os médicos do SNS. Não, aquilo que ouvimos foi, de facto, um Ministro a lavar as mãos das suas obrigações enquanto Estado que deve garantir aquilo que são os direitos, liberdades e garantias, por um lado, e os direitos laborais, por outros. Repare, não se trata aqui propriamente de uma questão de opinião. Existe um conjunto de organizações internacionais que alertou para este tipo de relações e há até uma resolução do Parlamento Europeu que veio dizer claramente que estamos perante um Estado, que é o Estado cubano, que faz uma espécie de escravatura moderna dos seus médicos, neste caso, das pessoas que colocam em missões internacionais. E, portanto, não bastam reformulações genéricas do Ministro Manuel Pizarro. Nós queremos saber se as pessoas são livres ou não de se mover em Portugal, se são livres ou não de manter contactos pessoais e relacionamentos pessoais com quem bem entenderem, quando decidirem regressar a Cuba, se esse regresso está ou não dependente da forma como o contrato foi executado, porque existe uma regra legal em Cuba que prevê que os médicos que não cumpram os contratos sejam banidos durante 8 anos. Ok, Rocha, mas aquilo que o partido está então a questionar é o próprio regime cubano. Não, nós estamos a questionar a relação de Portugal, de um Estado que nós acreditamos e queremos e sabemos que tem princípios democráticos, com um Estado que é uma ditadura. E se um Estado como Portugal quer reafirmar princípios básicos e direitos e liberdades e garantias, está disponível ou não para participar numa relação em que, por exemplo, todos os estudos e todos os dados que apontam internacionalmente diz que uma parte substancial do dinheiro pago vai para o Estado cubano. Nós podemos aceitar isto. Nós acabamos de e, portanto, a alternativa para a Iniciativa Liberal é que os médicos cubanos fiquem em Cuba. Não, a alternativa para a Iniciativa Liberal é que venham os médicos que sejam necessários, tenham as qualificações necessárias e que possam reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Nós bem sabemos das carências do Serviço Nacional de Saúde, mas fazemos aqui um desafio, pois que os valores do contrato destes médicos sejam entregues diretamente a estes médicos e que eles possam fazer com o valor que receberem exatamente o que entenderem. E que já agora se assegure que estes médicos estão em Portugal em liberdade, que não estão a ser controlados, que não estão a ser condicionados, que têm liberdade de regressar a Cuba quando entenderem, que têm liberdade de deslocação no país, que não são banidos se decidirem não cumprir o contrato por razões justificadas. E essas garantias não foram claras por parte do Ministro?
Obviamente que não. O que é ainda mais estranho, porque Manuel Pizarro foi precisamente o secretário de Estado que já em 2009 avançou com um modelo que aparentemente é semelhante a este que quer. Portanto, Manuel Pizarro é a pessoa que sabe melhor como é que estas situações funcionam e, portanto, não pode desconhecer quer a resolução do Parlamento Europeu, quer o trabalho das organizações não governamentais. Rejeita a acusação de que, neste campo, a Iniciativa Liberal está a ser muito pouco liberal. Não. A Iniciativa Liberal é um partido na tradição do liberalismo de defesa das liberdades, dos direitos. Portanto, a Iniciativa Liberal está a afirmar um princípio liberal que é o princípio de que as pessoas não podem ser condicionadas, não podem ser exploradas, não é aceitável numa sociedade como a portuguesa que haja a possibilidade de exploração de profissionais, seja pelo Estado, seja pelo setor privado, isso não interessa nada. Nós queremos que haja uma solução para o SNS de pessoas livres. O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço-lhe ter estado no Jornal do Meio-Dia com as explicações em relação à posição do partido sobre este assunto. Obrigado.